Boa noite. Boa noite. Olá, já tem gente entrando. Débora, Maria Trombini. A Máxima entrou. Gostou do meu cabelo, amada? Ó, hoje foi dia de Máxima, hein? Gostaram? Já tem gente entrando. Tem que ficar bonitinha, né, gente? Para receber o médico de hoje. E eu vou começar com uma música, porque quem é que não quer ficar jovem para sempre? Vocês querem? Vamos ver se vocês conhecem essa música. Vamos lá, batendo palma para o Dr. Luiz Gustavo entrar. Agora sim. Vamos lá, gente. Energia, que essa live promete. Olha ele aí. Querida Tudo amiga. bem? Boa noite. Boa noite, Regina. Gustavo, gostou da música? Gostei muito, adorei, adoro Rod Stewart. Tá me ouvindo Deixa eu bem? arrumar Me aqui ouve para bem? não cortar a cabeça, senão daqui a pouco eu começo a levar bronca que corta a cabeça. Acho que tá aparecendo minha cabeça, gente. Tá. Ou não? Deixa eu pôr mais aqui. Tá aparecendo bem para vocês? Tá bem, tá muito bem. Tô Você me dentro ouve do... bem? Tá me ouvindo bem? Gente, eu quero combinar uma coisa com vocês que estão entrando. Tem aí, eu não vou tirar as perguntas, Gustavo, porque é importante a gente interagir com o pessoal, tá? Legal, tá. Então, aqui, gente, essa oficina é uma live? É uma live, mas é um local para você que está aí em casa tirar suas dúvidas. Não é à toa que eu coloquei essa música, Forever Young. Quem é que não quer ficar jovem para sempre? Eu quero. Você quer, Gustavo? Eu também. Então, gente, hoje em dia, nós estamos vendo, ouvindo coisas que nos assustam e que nos fazem pensar, jovem, a que preço? Não é? Sim. Lógico, nós queremos nos manter com um aspecto jovial. Isso é importante para a nossa autoestima. Hoje em dia, até mesmo a nível profissional, isso faz diferença, sim. Sim. Mas hoje em dia a estética ela é muito valorizada, só que nós devemos priorizar a nossa saúde física e mental. Até onde vai o meu desejo de rejuvenescer, o que eu posso melhorar, o que é possível com segurança. Então, por isso que eu chamei esse médico, o Dr. Luiz Gustavo Leite. Ele é um médico que eu conheci há alguns anos atrás, né? Num curso, o curso chama-se MD Codes, né? Aqui está uma plantinha, eu sempre gosto de ter uma plantinha também, viu? Eu sou meio natureba. Acho que a natureza nos traz coisas boas, Gustavo. Eu tive a honra de conhecer esse médico nesse curso, onde eu fiquei encantada, onde foi apresentado, né, uma técnica revolucionária, até então a gente não conhecia, com propriedade, né? Alguns médicos, eu mesmo já aplicava alguma coisa semelhante, porque no meu entender, realmente você só preencher aqui era uma coisa insuficiente, mas quando me foi apresentado o MD Codes, que o Gustavo vai falar para a gente, realmente eu me encantei, porque eu vi uma oportunidade de conseguir melhorar mais o nosso paciente. Então, antes do Gustavo até se apresentar, eu queria que vocês que estão ouvindo a nossa oficina, tem um aviãozinho aí, manda esse aviãozinho para uma amiga, para um amigo que quer rejuvenescer, quer saber sobre procedimentos injetáveis, mas quer fazer isso com segurança, que é o que a gente vai falar hoje. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. A gente sempre chama de doutor Gu. E eu queria, então, que você se apresentasse e desse seu boa noite.
Boa noite, Regina. Antes de tudo, queria agradecer muito o convite, a oportunidade de poder estar aqui. Eu acho que sempre que a gente pode informar da maneira mais devida, né, e honesta essas questões que estão tão em voga com relação ao envelhecimento de face, de corpo, hoje a gente vai falar de face, eu acho que é muito informativo e cabe a nós, né, tomarmos frente disso mesmo. Então, obrigado pelo convite e estamos aí para esclarecer quaisquer dúvidas que venham a ter. Bom, o Dr. Luiz Gustavo, ele é cirurgião plástico e um dia conversando com ele, eu achei muito interessante porque eu sou dermatologista, né? Mas nós trilhamos alguns cursos em comum, né? O Dr. Gustavo também, como eu, pensa que a nossa aparência também é reflexo da nossa saúde. E nós dois fomos conversando e vimos que estudamos também sobre vitaminas, sobre hormônio, sobre saúde mental, que tudo isso afeta a nossa aparência física, né? Exatamente. Eu trouxe ele aqui também, gente, porque vocês têm observado que nas oficinas Ideal Saúde, eu tenho procurado trazer pessoas que se importam com o ser humano, né? Então, é uma honra ter um profissional desta categoria, dessa grandeza e desta gentileza aqui com a gente, que está doando aí. Vocês pensam que é 1 hora, mas é muito mais do que isso, né? A gente combina, a gente programa, a gente se prepara. Eu fiz até o cabelo, ó, o Gustavo também colocou um foto. Então, vamos lá, direto para o nosso assunto, Gustavo. Vamos lá. De procedimentos injetáveis, gente, eu separei alguns tópicos para a gente conversar. Eu acho que talvez o procedimento mais conhecido e mais feito no Brasil é a aplicação de toxina botulínica. Então, eu queria começar com esta técnica, porque muitas vezes você vê aí no Facebook promoção, liquidação, compre por R$299, um combo. Então, eu fico pensando, o que será que estão aplicando, Gustavo? Porque eu não consigo nem comprar o produto por esse valor. Regina, eu concordo em absoluto com você. Eu acho que a gente que tanto estuda, tanto vai a curso, tanto vai a congresso, a gente tanto se atualiza, a gente sabe como tratar a face da maneira devida e como isso implica em um custo razoável nos valores a serem cobrados. Então, eu acho que, assim, para usar uma técnica correta, com um número correto de unidades, para tratar da maneira devida, de acordo com o diagnóstico que você faz, porque na cosmetria não é diferente, não é porque a gente está falando de cosmetria que não tem ciência. Nós estamos falando tudo com base em ciência e, sim, nós podemos entregar resultados ótimos e resultados que não são, que vêm aquém da entrega, porque não se praticam, não são praticados da maneira devida. Então, acho que o critério, o rigor, a ética, né, o comprometimento com a verdade e de expor ao mínimo o nosso paciente a riscos e complicações, porque sim, quando a gente fala de injetáveis em face, as complicações existem e podem ser muito sérias. Então, eu acho que é sempre esse alerta de profissionais atualizados, sérios, que vão tratar o seu paciente da maneira devida, né? Gente, é muito importante o que a gente está falando, porque muitas vezes você que está em casa tem vontade de fazer uma toxina botulínica, mas como a gente vê coisas estapafúrdias no Facebook, no Instagram, você fica meio sem saber, né? Então, eu posso ir em qualquer clínica aplicar? Primeiramente, gente, milagre ninguém faz. Se o preço é muito diferente, primeiro lugar, ou o produto está extremamente diluído, né? Então, porque a toxina botulínica, ela vem num frasquinho que é um pozinho. Então, você dilui, aí você aspira, né? E, logicamente, na concentração adequada, você vai ter um resultado ok, né? Por 4 a 6 meses. E na concentração muito diluída, eu não vou ter resultado? Não, muitas vezes você vai ter de 1 mês. Fugaz. Né? E aí, o que acontece? A pessoa, depois ela chega para a gente, Gustavo, ela fala assim, nossa, o Botox não pega em mim. Mas não é que não pega em você. Será que foi aplicado no local certo, da forma correta,
com o número de unidades corretas? Exatamente. E outra coisa, gente, é um procedimento injetável e que cabe uma avaliação médica, porque nós não somos profissionais, porque às vezes a pessoa, Gustavo, não quer nem marcar consulta. Ela fala assim, eu já sei qual é meu problema, eu quero aplicar Botox. Só que, gente, há contraindicações, às vezes, e há condições que vão fazer o seu Botox durar mais ou menos. Então, isso precisa ser conversado e precisa ser combinado com o profissional. Porque muitas vezes, Gustavo, a pessoa, por exemplo, ela pensa que aplicar Botox no lábio vai deixar ela com o lábio volumoso. Vai deixar? Não vai deixar. Vai deixar volumoso o preenchimento, né, que a gente tem que fazer. Ô, Regina, eu vou pegar ela o tem gancho nisso. flacidez no olho e acha que aplicando Botox no olho vai resolver a flacidez. Não vai resolver, gente. Então, para você não ficar se arriscando, se injetando em pontos que é desnecessários, você tem que passar por uma avaliação médica. Não é verdade, Gustavo? Exatamente. Isso que você falou da diluição é muito importante, porque cabe a nós informarmos que Botox, quando dura pouco, é porque não foi colocado da maneira devida. Botox, quando não pega, ele não pega no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º, nem um mês, porque efeito vacina é muito raro e pode acontecer. A questão da durabilidade baixa é hiperdiluição e o tratamento aquém do que se estabelece para ser feito da maneira devida. Então, pegando o gancho, eu queria explicar isso, que a gente tem que fazer essa diluição de uma maneira correta e entender que as unidades que você, Regina, usa para Botox são diferentes das minhas e são diferentes entre os nossos pacientes. Então, cada um vai precisar de um número de unidades para aquele grupamento muscular de acordo com o tanto de músculo que essa pessoa tem na face, como é o padrão de contração dessa pessoa, a idade. Então, o tratamento de Botox, como tudo que a gente faz injetáveis na face, é um tratamento muito individualizado. Os pontos de Botox para um não são os mesmos para o outro. O número de idades de um não é o mesmo de outro. Então, entender isso exige muita acurácia, entendimento, ciência, né? Para poder aplicar da maneira mais assertiva que todo mundo deveria fazer. Tá, gente. Agora a gente vai falar dos locais. Vocês já mandaram aviãozinho? Eu não tô vendo aí, hein, gente? Aviãozinho pro povo. Bom, Botox, toxina botulínica. Então, ela age fazendo um relaxamento de alguns músculos. Então, gente, no passado, as pessoas aplicavam quantidades muitas vezes exageradas. E o paciente ficava com uma cara de parede, eu digo, parecia uma múmia paralítica, ele não conseguia mexer nada. Eu nunca fiz isso e nunca achei bonito fazer isso, porque o interessante na estética é a gente minimizar algumas marcas, salientar o que a pessoa tem de bonito, mas não deixar ela sem expressão, né? O interessante é isso. Então, hoje em dia, muitos pacientes, Gustavo, ainda tem medo. Eles falam, nossa, mas eu vou ficar sem expressão? Como é que é isso? Não, claro que não. O Botox, então, é isso. É uma substância que a gente aplica na musculatura ou próximo dela, a fim de diminuir a força contrátil daquele músculo. E o médico mais que procura resultados mais naturais e sem estigma vai fazer essa aplicação de uma maneira que eu brinco que é uma função de cabo de força. A gente tem um músculo que eleva e os outros todos trazendo para baixo. Então, é a gente saber atuar no vetor que puxa para cima e nos que trazem para baixo de cada indivíduo e calcular essa dose da maneira específica para cada um, né? E nós temos que entender, além disso, Regina, o seguinte, a gente pensa em Botox e toxina para linha de expressão e para ruga. E hoje a gente sabe que Botox, a gente já sabe disso há alguns anos, na verdade, né? Do tratamento multifatorial que o Botox pode fazer na face. Não só tratando questões da estética, mas questões de terapêuticas mesmo. Como, por exemplo, a gente pode tratar assimetria de face, por, de repente, paralisia facial. A gente pode tratar paciente que tem o masseter, esse músculo da mastigação muito forte, que às vezes range dente, chegando até a quebrar dente. Botox de masseter, que é um botox terapêutico
porque a pessoa vai evitar de ranger e fraturar, né? Quebrar a fratura dentária mesmo. É para platismo, envelhecimento do terço inferior, para as bandas platismais. Então, Botox na face não é para tratar só ruga na testa e ruga do bravo. A gente tem que entender que Botox, quando bem trabalhado, bem diluído, feito um diagnóstico correto, específico para cada um, a gente consegue resultados surpreendentes com o Botox, né? Transpiração, né, Gustavo? É Exato, para maravilhoso, porque tem hiperidrose. muita gente, que limita a roupa porque sua muito nas axilas e a pessoa fica muito tímida. E você faz, a toxina botulínica muda a vida dessa pessoa. Muda a vida. Essa questão de hiperidrose axilar, principalmente, que traz um constrangimento grande, né? Cara, a gente pode fazer na palma das mãos, planta dos pés, mas na axila é o lugar que a gente mais faz para a sudorese e é realmente assim, o paciente fideliza muito, porque é um constrangimento que gera essa questão da hiperidrose axilar e a toxina bem trabalhada resolve isso de uma maneira muito satisfatória, né? Por meses. Olha, estão perguntando aqui para ATM. Eu acho que é mais para bruxismo mesmo, né? Que o doutor claro Gustavo está falando. A característica tem muita força, né? Elas podem até quebrar os dentes. Para bruxismo, relaxa muito. Mas até para ATM, porque a articulação temporomandibular, o bruxismo o masseter está altamente relacionado com a força que provoca na ATM para causar dor ou uma maior inflamação. Então, quando você faz botox no masseter, você atrofia um pouco esse músculo. Ele deixa de ser tão forte. E aí, nisso, você, consequentemente, vai ter menos ação sobre a ATM, falando de musculatura, né? Então, faria um sentido aplicar assim, mesmo para a ATM. Ô, gente, também outra coisa, às vezes chega paciente pra gente e fala assim, nossa, doutora, já está na hora de aplicar meu botox. Aí a gente fala, não, mas não está ainda franzindo. Aí elas falam, mas a minha dor de cabeça voltou. Porque o botox também pode fazer um relaxamento e melhorar muito cefaleia tensional e enxaqueca. Né, Gustavo? Sim. Em casos mais graves, que a enxaqueca migra, né? A gente tem pontos que a gente faz na base do crânio, nesse músculo do seu paravertebral, a gente pode tratar enxaqueca com botox com ótimos resultados, inclusive. Então é isso. Ô, gente, a gente está falando sobre né? toxina botulínica. Quem está entrando aí, podem mandando suas perguntas, que eu vou fazendo para o doutor Gustavo. Eu vou pegar uma caneta e vou mostrar quanto que é uma agulha, hein, gente? Aí a gente vai mostrando onde é que pode aplicar. Eu gosto muito aqui, né? Eu chamo de ruga da mulher brava. Você gosta daqui, Gustavo? Aí é fundamental. O botox é a principal queixa, é a ruga do bravo, né? É onde todo mundo mostra, quero tratar isso. Então, é clássico, né? Tá, então aqui é um lugar muito bacana. Principalmente, gente, porque se a gente deixa... Vocês sabem que tem 2 tipos de ruga. Eu queria que o doutor Gustavo falasse isso antes de eu falar dos locais. A ruga dinâmica e a ruga estática. Então, sim, quando o paciente tem muito ruga dinâmica, que é a ruga de expressão, e quase não tem ruga estática, nossa, a gente fica maravilhado, porque você faz o botox, é padrão ouro a toxina botulínica. Então, conta pra gente, Gustavo, o que é ruga dinâmica, o que é ruga estática? A ruga dinâmica, como você já bem explicou, é essa. Na expressão, a gente movimenta a musculatura e forma as rugas na expressão. Antes de eu explicar isso, Regina, eu vou falar da classificação de pacientes, para todo mundo entender. Nós temos 3 tipos de pacientes falando de musculatura com relação ao botox. Nós temos os pacientes cinéticos, hipercinéticos e hipertônicos. Os pacientes cinéticos são aqueles que têm menos massa muscular na face. Então, quando eles exercem a musculatura facial e fazem as expressões e suas mímicas, eles vincam menos e tendem a se expressarem com menos força. Os pacientes cinéticos são aqueles que já vão ter alguma linha sem se expressar, que é isso que a gente está falando, da linha estática, que é aquela que já está formada sem ação da musculatura. Então, nesses pacientes, nós temos que entender que trabalha com a toxina, nessa função do cabo de força, você tem que ter uma experiência para você não piorar o quadro dessas rugas estáticas que o paciente pode ter. E o paciente hipertônico é aquele que tem um grande grupamento muscular na face e tem padrões mais completos de contração, então ele usa mais a musculatura e tem mais massa muscular. Então são pacientes que a gente vai ter que fazer mais unidade de botox e esse sim vai ter uma periodicidade menor para nos procurar.
Os pacientes cinéticos podem fazer botox 2 vezes ao ano, ou às vezes aqueles botox que duram muito. São pacientes que têm menos músculo. Agora, o botox que está durando 3, 4 meses e é feito da maneira devida, como a gente faz, e eu te conheço, e a gente se conhece, e nós sabemos que nós tratamos da maneira devida, nós temos que entender que para alguns pacientes isso vai durar menos mesmo. Porque são pacientes que são hipermetabólicos, que consomem a toxina mais rápido. O que não pode é um paciente durar 3, 4 ou menos disso, 2, 3 meses, por Aqui deu uma travada. Travou? Aqui deu uma travada, Gustavo. Peraí, a gente está voltando. Eu vi que você travou um pouquinho, mas eu segui falando. Eu vi que você travou, mas eu segui falando. Não sei se as pessoas ouviram tudo que eu disse, assim. Olha, a gente ouviu, mas só o finalzinho. Caiu o doutor? Não, o doutor está aí, tá em pé. Oi, doutor. Bom, tá resumindo o que você falou agora. Vamos ver se a gente entendeu. Paciente com muita força, por exemplo, um atleta, a tendência é durar menos tempo o Botox, é isso? É isso. Não, se ele for atleta e se ele for hipertônico, vai durar pouquíssimo. Agora, se é uma pessoa que não pratica atividade física e é o tipo cinético, que é aquele padrão mais leve, que forma tem pouca massa muscular, nesses o Botox vai durar bastante. Então, nós temos que entender essa variabilidade vai acontecer mesmo quando a gente trata da maneira devida. Agora, não pode admitir um Botox durar um mês e pouco, porque foi subtratado, né? Isso que não pode acontecer. Aí o que é erro de dose? É subdose, é erro de dose, porque o tratamento de Botox ele é dose dependência. E é muito importante, tem um trabalho que mostra isso muito da maneira muito clássica, que mesmo quando você faz uma dose ineficiente, uma dose baixa, nas primeiras semanas, isso se comporta igual a quando você faz um tratamento ideal. Então, o paciente acha que está tudo bem. E aí, com 4 semanas, 5, 6, aquele movimento já volta e muitas vezes a ruga já volta, porque o Botox não acaba da noite para o dia. Ele vai acabando. Mas se isso acontece com 4, 5, 6 semanas, aí mostra que isso é subdose. Porque quando tem uma dose adequada, essa curva começa a cair, mas a partir de 8, 12 semanas e não com 4, 5, 6. Gustavo, no verão dura menos? Não tenho essa experiência de paciente relatar isso, não. Os meus pacientes que vêm com a frequência já pré-estabelecida é mais ou menos aquilo mesmo que eu observo. Existe creme que substitui Botox? Não, isso é mito, bobagem. Sonho meu! Não caiam nessa, não existe creme de Botox. Não existe. Botox tem que ter agulha e entrar na musculatura, ou próximo dela, de acordo com o seu objetivo. Muito bem. Vamos mostrar. Outra coisa, Gustavo, deficiência vitamínica e deficiência hormonal também são causas de durar menos, não? Sim, e são causas, inclusive, de envelhecimento facial, né? Então, a gente tem que estar com essa questão de hormônio em dia, suplementação vitamínica, é claro que sem excessos, mas, assim, as commodities que eu chamo, aquelas questões básicas que a gente sabe que vão favorecer o funcionamento do nosso organismo, por que não lançar mão disso? Então, eu acho que, acompanhado e feito da maneira devida, eu concordo muito com a questão da suplementação. Gente, aí que está a diferença de você fazer um tratamento com um médico. Então, olha só, várias coisas, olha o que pode variar com o Botox. Então, por exemplo, às vezes eu pego o paciente que está com a pele super ressecada, tão ressecada que aparece até mais linhas. E ela pensa, nossa, meu Botox não durou, não é o Botox, é a pele dela que está ressecada, desidratada, maltratada. Então, quando a gente fala que nenhum creme substitui Botox, não substitui, mas é importante você ter seus cuidados diários, você hidratar a sua pele, você usar um bom filtro solar. Não é isso, Gustavo? É isso aí, é isso aí. Bem acompanhado, isso só
soma. Então, eu acho que isso é muito bem-vindo, sim. Bom, onde a gente pode aplicar, então? Vamos começar pelo rosto. Ó, então, no rosto, nós vamos tratar glabela, fronte, periorbitário, né? E lembrar que a gente pode tratar a região periorbitária toda. Sabendo usar Botox, a gente pode tratar toda a periórbita de acordo com o nosso intuito. A musculatura nasal pode ser tratada, do depressor do músculo nasal, a musculatura do platisma, para a gente evitar a deiscência do septo mandibular. Nós podemos fazer toxina no masseter para bruxismo, no músculo mental, do depressor do lábio inferior, quem tem tendência da boquinha triste, a gente pode pôr um pontinho aqui que favorece e eleva um pouco o canto do lábio. Então, assim, só no rosto, as bandas do platismo, né, as bandas platismais. Então, tem muitas indicações no rosto para um botox bem executado, assim, da maneira bem... Vamos descendo. E para hiperidrose, aí a gente vai para axila, mãos, a hiperidrose, aí descendo para corpo, aí a gente faz hiperidrose, né, axilar, palmar, plantar dos pés, é onde mais a gente usa botox, pensando em corpo. Mas a axila mesmo, o grande carro-chefe para hiperidrose é hiperidrose axilar, e que quem ainda não fez e sofre desse constrangimento social deve pelo menos experimentar uma vez, que quando bem executado, vocês nunca mais vão deixar de fazer. É muito interessante o resultado de botox para axila. Como o doutor já tinha falado, né, gente, para enxaqueca, cefaleia tensional, tem pontos também na região cervical que a gente pode fazer. Mas tudo isso, gente, tem o local certo e a dose certa. Porque as unidades que você usa para transpiração não é a mesma que você usa para paralisar um corregador, não é a mesma que você usa para enxaqueca. Então, assim, aí que está, né? Tem que ser muito criterioso nessa aplicação. Agora, o Brasil é o segundo lugar em ranking internacional, gente. Então, por isso que a gente começou com a toxina botulínica. As aplicações devem ser personalizadas e o efeito começa a partir do segundo para o terceiro dia. O máximo do efeito é do 10º ao 15º dia. E em bula, você vai ver que ele dura de 3 a 6 meses. Algumas vezes, o paciente fala assim, doutora, eu preciso só de um ponto aqui e um ponto aqui, acho que vai durar 1 ano, né? Não, né, gente? A avaliação, a gente sempre tem que fazer no começo e no final do músculo, né? E não vai durar 1 ano a sua toxina botulínica, por mais abençoado que você seja. Concorda, Gustavo? Concordo total, concordo total. O retorno, né, Regina? A paciente nos visitar periodicamente, mesmo que não seja para nenhum tratamento naquela visita em específico, eu acho que as coisas têm que ser bem indicadas e no momento devido, dadas as demandas de cada face. Assim, né? Contraindicação para aplicação de toxina botulínica? Para mim, só grávida, só gente grávida. Quem tem alergia ao ovo, por exemplo, eu aplico Botox também. Só fico mais de olho, mas aplico. Eu assim, grávida que eu não aplico Botox. Do contrário... grávida ou, obviamente, alguém que esteja com uma infecção, um herpes, assim, sei lá. Herpes, também, ou uma colagenase, uma doença autoimune em atividade, né? A gente sabe, algumas coisas a gente não vai pôr a mão, né? Agora, paciente que está rígido. Tomando um anticoagulante forte, Deus me livre, vai sangrar tudo. Gente, é importante também a gente colocar aqui cuidados. Então, cuidados pré-botox, eu acho que é você se hidratar bem, tomar suas vitaminas, ver seus hormônios e ir num médico habilitado, que você confie. Cuidados pós-botox. Duas perguntas que eu vi que passaram aí para blefaroespasmo, se Botox sim, acho que o Iso perguntou. E uma moça perguntou agora para lactante. Lactante sim, pode fazer Botox. Grávida não, lactante sim. A Sociedade de Dermatologia e Pediatria já existe um consenso disso, que pacientes lactantes podem ser submetidas à aplicação de Botox. Então, só respondendo aí, tá? Furo nelas. O que fazer nas primeiras 24 horas pós-Botox? Ou o que não fazer? Não massagear,
não passar muito creme, né? Não praticar atividade física e não deitar por 3 a 4 horas. Essa é a minha indicação. O que você fala disso, Gustavo? Não faço nada diferente. É isso também. 4 horas sem deitar, que já tem trabalhos até que questionam essa conduta, mas eu faço, eu fico confortável com isso. Eu peço atividade física no dia, não. E calor local, secador de cabelo, pinçar a sobrancelha no dia que faz botox, não. Então, assim, são esses os cuidados que eu penso. Muito bem. Vamos então agora, se vocês tiverem mais alguma dúvida de botox, agora é a hora, gente, que nós vamos mudar de tema. Você quer falar mais alguma coisa de toxina botulínica, Gustavo? Não, tô bem. Não? Acho que já são 8h30. Claro. Acho que acho que ácido hialurônico a gente tem mais coisa para falar. Acho que a gente podia partir para os preenchedores. Então, bora lá, gente. Preenchimento facial. Eu utilizo ácido hialurônico, eu acho que o Gustavo também, né? Existem outros preenchedores, mas eu amo o ácido hialurônico, né? Às vezes a pessoa fala, mas ele não é permanente. Ótimo que não seja permanente, porque a gente tem experiências com preenchedores permanentes que, quando dão reação, pode acabar com a vida da pessoa, porque você não tem como tirar aquele produto da pessoa. Essa é a grande verdade, né? E a gente já viu casos até de suicídio da paciente por técnicas inadequadas e por não conseguir mais tirar o produto do rosto. E pacientes lindas, hein? Que foram buscar o Forever Young e enlouqueceram. Então, eu prefiro sempre preenchimento facial com ácido hialurônico. E você, doutor Gustavo? Eu, não, inquestionavelmente a mesma coisa. Eu só uso ácido hialurônico para preenchimento. Na verdade, o carro-chefe da minha rotina de hoje é usar a utilização do ácido hialurônico na face, que eu acho que é uma grande ferramenta. Então, é um produto, é uma ferramenta extremamente útil e segura quando bem trabalhada. Isso que a gente vai entrar nessas questões de quando bem trabalhada. Porque nós temos que entender que o ácido hialurônico, para começar, é um polissacarídeo, é um açúcar que nós temos no corpo. A gente tem entre as células, a gente tem na pele, a gente tem nas articulações. O ácido hialurônico faz parte do nosso organismo. E ele dura no nosso organismo, quando ele é fabricado por nós, um dia mais ou menos, de 1 a 2 dias. E ele tem uma capacidade muito importante, que é o quê? De hidratação e de expansão. Essas características do ácido hialurônico. Então, como na pele e na face como um todo, a gente vai murchando, atrofiando músculo, perdendo gordura, ácido hialurônico para o rosto seria um excelente advento para a questão do envelhecimento da face, para nós protelarmos a questão do envelhecimento da face. Então, hoje a gente usa só que em forma de gel, que é fabricado em laboratório, por uma biotecnologia, porque é por proliferação de bactéria que a gente desenvolve esses polímeros de ácido hialurônico, que isso é transformado em laboratório e vira um gel. E ele vem para essas seringas. Então, o ácido hialurônico é um gel que tem o intuito de preencher o rosto. Eu não gosto do termo só de preencher, porque parece que vai deixar todo mundo com cara de preenchido. E não é isso. Ácido hialurônico, ele tem diferentes densidades, e aí a gente consegue fazer desde uma estruturação da face, repondo osso, porque não sei se todo mundo que está aqui ouvindo sabe, a gente perde osso à medida que nós envelhecemos na face. Então, nós temos os ácidos mais densos que vão repor ou simular um osso e ácidos menos densos ou mais fluidos que nós vamos fazer os refinamentos para tratar olheira, para tratar suco nasogeniano. Porque nós temos que entender o seguinte, Regina, por muito tempo nós usamos ácido hialurônico para tapar buraco. E de uns 5 anos para cá, o paciente só se vê de frente, ele queixa do quê? Ele queixa do suco nasogeniano e ele queixa da olheira. E por muito tempo a gente só tratou essas regiões. E o que nós fizemos? Criamos estigmas em muitos pacientes, porque os buracos estão nesses compartimentos anteriores. Então, como o paciente se vê de frente, ele vê o suco, ele vê a olheira, nós, no intuito de tratarmos as concavidades, a gente errou e nós só soubemos disso depois. Eu me enquadro nisso nem tanto, porque eu trabalho com injetáveis
tem 10 anos. Então, eu faço isso de 10 anos para cá. Mas eu ainda peguei a fase que se errava. De mais ou menos 5, 6 anos, contando um pouquinho da história, chegaram os códigos médicos, que são os famosos MD Codes, que foram criados pelo Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico brasileiro, e é uma técnica que revolucionou a questão dos injetáveis de rosto no mundo, não só no Brasil. Porque criou-se uma sistematização de cuidar da questão do envelhecimento da face pelas questões iniciais, pela causa do envelhecimento, e não pela consequência, pelos buracos que, invariavelmente, todo mundo vai ter à medida que envelhece. Então, a técnica sistematiza a questão da reestruturação da face, que nós fazemos com produtos mais densos, e refinamos, porque nós temos que entender que a gente perde tecido à medida que nós envelhecemos. E quando o paciente fala, estou sentindo uma flacidez, ele aponta da pele, quando ele aperta isso aqui e queixa da pele, nisso aqui é pele, é gordura, é músculo, só não tem osso quando ele está pegando aqui. Então, eu vou até mostrar aqui, ó. Tem uma amiga minha aqui que eu trouxe para fazer parte da live. Vamos lá, gente, não desmaia, hein? Ninguém desmaia agora. Vamos lá, trouxe Gustavo. 2 amigos, na verdade. 2 amigos eu trouxe, ó. Primeiro, para nós entendermos que tudo depende da base óssea. Então, assim, o crânio do oriental é diferente do africano, que é diferente do caucasiano, e nós, como estamos num país miscigenado, a gente tem mistura de tipos de crânio. Então, entender que conformação óssea, de acordo com a sua etnia, é o que vai transparecer o que você tem na casca, na pele. Para nós entendermos, a partir disso, o que é factível, o que não é, o que às vezes serve para um, não serve para outro. E as partes moles envolvem gordura, músculo. Então, quando a gente fala pele e pega aqui, ó, tem gordura, tem músculo, tem tudo aqui. Então, o ácido hialurônico ele vai devolver. E aqui, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. Quando a gente é jovem, esse é o nosso tecido celular subcutâneo. Então, quando a gente é jovem, nós temos essa forma harmônica, homogênea da distribuição da gordura no rosto. A partir da queda hormonal dos 30 anos, a gente vai perder osso a partir da 4ª década, 5ª de vida. Mas gordura, a gente começa a perder no final dos anos 20, começo dos anos 30. E aí a gente vai perdendo a gordura, ao passo que, quando a gente estiver mais velho, nós vamos ter pouca gordura na face. Então, nós temos que entender que nós temos que repor essas estruturas da maneira devida, com bons produtos, respeitando a anatomia do envelhecimento. Não é só tapar buraco, não é só pegar uma agulha, enfiar dentro do lábio e preencher. Existem riscos que podem ser muito graves e nós temos que entender, além da anatomia, como ela envelhece, entender que nós temos que ter uma boa técnica para, além de entregar um resultado mais completo, que isso é complexo, minimizar ao máximo a chance de risco de complicação, que a gente sabe que existe muito isso, né, Regina? Gente, vocês estão babando aí em casa com essa aula? Porque eu estou babando. É muito bacana, gente, porque, veja, o paciente, às vezes nós médicos sabemos que o envelhecimento é global do rosto, mas muitas pessoas têm a ideia assim, eu tenho uma ruga aqui, eu vou preencher aqui e está tudo bem. Essa ruga, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não está só na pele. Ela é uma ruga formada por uma decadência da sua epiderme, da sua derme, da sua camada de gordura, do seu músculo que vai ficando flácido, da sua conformação óssea que vai mudando. Então, é muito importante para a gente, então, saber como atuar, como trazer de volta esse rejuvenescimento em 3 dimensões, vamos falar assim, para deixar o seu rosto mais harmônico, não um rosto estranho, como a gente tem visto por aí, bocas enormes, bochechas estrondosas, queixos enormes. Então, a pessoa ela está virando um travesti, eu não sei o que está acontecendo. E as pessoas estão perdendo completamente o parâmetro, porque elas querem mais boca, sobrancelha mais alta, mais bochecha. Então, não é assim, gente, que funciona a estética, né? Então, por isso que eu falo, vamos procurar um médico que seja não só um profissional, mas que consiga enxergar
o teu rosto, a tua conformação, para trazer para você a sua melhor versão. Né? Como as pacientes me perguntam, como que eu vou ficar, doutora? Eu falo, você na sua melhor versão. Eu detesto fazer bocas enormes, como a gente tem visto por aí. Isso não é harmônico, isso não é esteticamente adequado. Doutor Gustavo, está falhando aí de novo. Você está num lugar com boa internet? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Parece que travou de novo. Está me ouvindo, mano? Não, travou uns 15 segundos. Eu ia seguir falando, mas agora voltou. Vamos lá. Tá. Então, gente, com o tempo, a gente vai diminuindo a produção de ácido hialurônico, tem a força da gravidade, a gente vai perdendo o contorno e a gente vai envelhecendo em todos os níveis, né? E aí veio, então, o ácido hialurônico com várias versões, várias viscosidades, para fazer uma técnica de levantamento, hidratação e preenchimento. Ou seja, uma escultura facial. É isso, doutor? É exatamente isso. É uma ferramenta que tem esse poder mesmo da gente fazer essa reestruturação da face. E é muito importante o que você falou antes sobre as sobrecorreções. Então, quando a gente vê bochecha grande demais, boca grande demais, e identifica que aquela pessoa tem preenchimento ou está preenchida, está evidente que tem preenchimento naquele rosto, não está bem feito. O preenchimento, quando ele é bem feito, ele tem um resultado natural, ele é elegante, ele é sutil. Você vai olhar para aquele rosto, vai achar que aquela pessoa está bem para a idade, vai julgar, vai até questionar a idade daquele paciente, mas não tem estigma. O estigma é igual à sobrecorreção, que é igual a tratamento indesejado, pelo menos para mim ou para os meus pacientes. Então, eu acho que assim, tem que ter resultado natural, não pode parecer que está feito. É claro que quem não tem queixo, você vai entregar o resultado, mas sem criar sobrecorreção, sem exagero. É saber o limite de parar e saber comunicar isso com o paciente. O paciente se vê melhorando e ele acha que se ele puser mais, ele vai melhorar ainda mais. E não é assim. Tem a hora de parar. Tem uma hora que não vai ter o efeito de lifting mais. Tem uma hora que não é ácido hialurônico que vai resolver mais o seu problema. E talvez nem alguma outra coisa. Porque nós temos que entender esses tratamentos combinados com o que a gente faz, até quando a gente faz. Então, entender que vai chegar uma hora que não vai ficar colocando produto para fazer subir mais o que? A gente sabe que uma hora não sobe mais. Então, entender a hora de encaminhar paciente para lift de rosto. Tem paciente que não... Tem paciente que não gosta de plástica. Quem não tem o viés cirúrgico, é claro que não vai operar nunca. Agora, quem tem... Eu, enquanto cirurgião plástico, e eu nem faço mais plástica de rosto mais na minha vida, mas eu sei indicar. E indicar para uma boa plástica. Porque a plástica, na hora da flacidez, na hora do jaw, que é o famoso bulldog, que é o componente de gordura do terço médio que vai pendurando aqui no ligamento mandibular, quando isso vai acontecendo, é a famosa puxadinha que vai pôr as coisas no lugar. Então, nós temos que entender que tem um limite para tratamento com os injetáveis, né? Mas eles são muito bem-vindos, eles não vão substituir uma plástica, eles vão adiar a plástica quando eles são feitos da maneira devida. Eu acho que tem uma lei na estética que eu sempre uso, o menos é mais, né? Então, às vezes é melhor a gente começar com menos e ir avaliando o paciente do que fazer uma programação de muitos frascos e aí o tiro sai pela culatra. E sempre trabalhando a pele. Teve uma pessoa que perguntou aqui se pode associar laser, hidratações, skin buster e outros tratamentos para melhorar a qualidade da pele com os procedimentos injetáveis. Eu vou responder, mas você responde também, Gustavo. Eu sempre associo, porque quanto melhor tiver a sua pele, mais resultado você vai ter dos seus injetáveis, vai ficar mais harmônico e você vai ficar mais feliz. E você, Gustavo? Também. Eu acho que a gente envelhece em todas as camadas. Então, nós temos que saber tratar todas as camadas, né? É claro que quando o problema é mais estrutural, é uma pessoa que tem hipoplasia, né? Ou já reabsorveu muito osso, ou nasceu sem osso,
nasceu com isso aqui, um malar fundo, ou nasceu sem queixo. Tem algumas coisas que a gente vai tratar, né, estruturalmente, simulando osso. E a gente consegue fazer isso quando a gente sabe. Mas esse refiramento da pele, que é a casca que está bem hidratada, viçosa, isso é fundamental a gente tratar em todas as camadas, sim. Sem querer assustar, assustando, eu quero que você explique para o nosso público. Tem perigo fazer preenchimento? Ou é fácil? Eu posso ir em qualquer lugar e vou injetar aqui, 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 aqui. Eu pago mais barato, às vezes, né? Vou lá no biomédico, farmacêutico, eu não sei. Acho que daqui a pouco até açougueiro vai estar fazendo. Mas tem perigo, Gustavo? Ou tá na boa, vamos lá, vamos curando, que é isso mesmo. Mostra pra gente o que pode acontecer. Não desmaiem agora, hein? Tem muito perigo. Isso tem que ser dito, porque isso é pouco dito e é pouco difundido. A gente sabe de problemas que acontecem e que não caem na mídia muitas vezes, mas os problemas acontecem e nós temos que entender os problemas, eles podem ser mais leves e se resolvem de uma maneira rápida, como graves e sem resolutividade. Então, isso pode acontecer desde problemas agudos, como eritema, edema, né? Então fica vermelhinho ou fica inchado por um tempo maior. Problemas de tempo médio, por exemplo, uma infecção, o profissional não faz o procedimento da maneira mais limpa e devida, então causa uma infecção no subcutâneo. E nós temos que entender que infecção de face, que é celulite na face, é um quadro extremamente grave, que vai precisar de internação, antibiótico venoso. Então, assim, escolher bem o profissional é muito importante. E tem as complicações mais de médio e longo tempo, que são duas fatalmente piores, mas que a gente precisa falar disso aqui. Eu acho importante a gente alertar e explicar, que são necrose e amaurose. O que é necrose? Necrose é perda da vitalidade do tecido. Você vai matar o tecido, por quê? Porque a face é muito irrigada. Nisso que a gente acabou de ver aqui, são muitas artérias que entram como se fosse uma árvore e os galhos da árvore no rosto. Então, como isso é muito irrigado, a face toda é muito irrigada, nós temos que entender que uma vez que a nossa agulha, a nossa agulhinha, ou a nossa cânula, porque a gente pode fazer preenchimento com agulha e com cânula. Isso eu quero chamar a atenção. A cânula, ela é como se fosse um dedo. Ela tem a ponta romba. Então, ela não entra, ela não perfura o vaso. Ela passa pedindo licença meio para o vaso. A agulha, não. A agulha, ela perfura porque ela tem a ponta perfurante. Só que o bom injetor sabe trabalhar com os dois dispositivos. Isso é muito importante de ser dito, porque com cada um deles você tem um resultado diferente. Às vezes você não vai conseguir com cânula que você faz com agulha e vice-versa. Então você tem que saber trabalhar com os dois e saber cuidar, porque os problemas podem acontecer. E os problemas acontecem mais, e esses piores, quando a gente entra ou com a cânula ou com a agulha dentro de alguma artéria. Que isso que vai provocar a necrose, porque a gente joga esse ácido, que é um gel, dentro da artéria, aquilo cria como se fosse uma rolha dentro da artéria e vai entupir, e o sangue, onde o sangue chegaria para nutrir o tecido que fosse nutrir, não vai nutrir mais, aquilo vai desvitalizar. Isso que é necrose. E o risco maior é quando esse rolho, esse êmbolo que eu acabei de explicar, vai para a artéria central da retina. Porque nós temos que entender que essa árvore, desses vasos, eles vão para dentro do crânio também. Então, quando entra no vaso, e de acordo com o caminho, porque é tudo interconectado, existem muitas conexões entre esses vasos, leva essa rolha para a artéria central da retina, é quando acontece a amaurose, que é a cegueira, para quem não conhece, e que, sim, é grave. Pode ter solução? Graças a Deus, eu nunca tive, e se Deus quiser, nunca ter, mas eu conheço muitos casos, porque eu trabalho na indústria farmacêutica, eu sei desses casos, e a chance de salvar é muito pequena, dado o tamanho do êmbolo que entra. Porque existe uma janela. Deu uma travadinha de novo, gente. Hoje a internet tá terrível. Vocês estão me ouvindo? Então, gente,
esse efeito adverso gravíssimo, que é a necrose, graças a Deus também, como ele falou, nunca tive, mas já vi. Já vi pacientes com esse resultado. E realmente é muito triste, né? Quando a pessoa chega, às vezes não tem muito o que fazer. Gustavo, eu acho que a internet é aí. Será que tem algum lugar com uma internet mais forte? Eu vou tentar chamar o Gustavo de novo, gente, mas a gente estava falando de efeitos adversos do preenchimento. E eu vou tentar chamar ele de novo. Gustavo tem que ficar no lugar de uma internet ok. Vamos ver. Doutor Luiz Gustavo. Vamos ver se ele consegue entrar. Ele caiu. Gustavo realmente é um médico fantástico. Tem várias pessoas aqui elogiando, né? Aí, voltou. Voltei. Gustavo, vamos. Não sei se é a minha internet ou a sua, viu, Rê? Trouxe a agulha. Acho que ele voltou, que ele foi pegar um paciente para furar ao vivo, gente. Não desmaie. Uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de todo mundo agora, até trouxe uma simulação para a gente fazer aqui. É porque ácido hialurônico é muito seguro quando bem trabalhado. Então, por isso que é muito importante, e eu não vou ficar batendo nessa tecla, mas assim, tem que procurar gente que sabe fazer. Não é no preço que você vai no background do profissional, você vai no amigo que foi, gostou e não teve problema, não é por número de seguidores ou resultados de antes e depois mirabolantes, que isso a gente sabe que não existe. Então, a gente tem que ir atrás do profissional. E quando o ácido hialurônico é bem trabalhado, é uma ferramenta fantástica que vai contribuir muito para a questão do envelhecimento de todo mundo que estiver passando por isso. E olha por que eu quero chamar a atenção. Ele, diferente dos outros produtos que são injetados na face, bioestimulador, botox não, porque botox é um líquido que não vai causar problema se entrar dentro de vaso. Mas dos injetáveis de face, falando de Radiesse Sculptra e ácido hialurônico, eu dei os nomes comerciais, mas enfim. Ácido hialurônico, que é esse gel, é o único que a gente consegue aspirar. Então, eu acabei de explicar que o risco se dá quando você entra com a agulha ou com a cano dentro de um vaso. Então, ninguém está imune a isso. Nem eu, nem a Regina, nem ninguém está imune a esbarrar no vaso ou mesmo entrar dentro de um vaso no momento que for aplicar. O que nós temos que entender é que se você tiver uma técnica segura e critério de injeção, você vai esquivar do problema. Você vai perceber que você está frente a um problema, mas você vai saber se safar dele. Por quê? O que eu quero mostrar, ó, ácido hialurônico, isso aqui é um vinho, isso aqui é minha agulha, ó. Eu tô, ó, tá vendo o vinho entrando já no gel? Então, o que eu quero? Eu tô com uma agulha, então se eu tô no meu paciente com uma agulha dentro do vaso e eu aspiro, eu vou ver que eu tô dentro de um vaso e não vou injetar. Então, isso existe técnica, acurácia, anos de injeção, curva de aprendizado. Então, para você fazer uma técnica minimizando o risco para o seu paciente, exige treinamento. Então, é isso que eu quero mostrar. E quando você acontece isso, primeira coisa, você não vai injetar dentro do vaso. Você vai tirar a agulha e não vai fazer a sua injeção. E mesmo que você a faça, falando de ácido hialurônico, existe antídoto também, e de novo, diferente dos outros produtos injetáveis para a face. Ácido hialurônico, existe uma enzima que, quando injetada, quebra, dissolve o ácido hialurônico. Então, aquele problema que talvez fosse acontecer, deixa de acontecer, porque você dissolveu aquele êmbolo, aquela rolha, aquele gel que estava preso dentro do vaso, e aí o sangue volta a circular. Só que na artéria central da retina, isso é muito difícil de conseguir chegar com a hialuronidase lá atrás. Então, travou de novo, mas vocês entenderam, gente? O ácido hialurônico, existe uma enzima que a gente pode, se precisar, o médico que faz preenchimento, ele tem que ter, chama-se hialuronidase. E uma vez
que haja esse Isso, o profissional entupimento. saber tratar, o paciente tem que saber tratar a complicação, e aí quando ele sabe tratar a complicação, ele vai agir num tempo hábil e vai evitar que o mal maior aconteça. Gente, vamos fazer só umas perguntinhas rápidas que avisaram que a gente tem 5 minutos. Bom, a gente não quis assustar ninguém, mas o que a gente quis falar é que o ácido hialurônico, ele é maravilhoso. Ele, de fato, mudou, né, a nossa rotina no consultório. Mas a gente precisa ter muita consciência. Eu lembro bem um dia que o doutor Luiz Gustavo me deu a honra de fazer um workshop lá no meu consultório sobre ácido hialurônico, e a gente estava conversando sobre lábio, e ele me alertou, ele falou, olha, nunca use para aumentar o volume, né, para a parte interna do lábio, agulha, porque tem, né, o perigo de você pegar algum vasinho. Nessa época, Gustavo, eu não tinha mão para fazer lábio com cânula. A partir daí, acho que faz uns 3 anos que você foi, eu me especializei em fazer boca com cânula. Eu só faço com cânula agora. E realmente eu acho muito menos doído, porque é um furo só, né? Você às vezes consegue pegar em cima e embaixo. E estou tendo resultados maravilhosos e muito seguros. Então, aqui publicamente eu te agradeço, viu? Porque eu tive que rever minha técnica e eu acho que eu melhorei. E os pacientes também. Coisa boa, fico muito feliz. E eu acho que é isso, a gente, além de entender muito da anatomia, entender da variação da anatomia que pode acontecer, e por isso a gente saber escolher o dispositivo certo, se agulha, se cânula, com qual propósito. Então, um bom injetor, ele tem que entender assim, ele olha para o rosto do paciente, ele tem que saber qual produto ele vai injetar, em qual plano, com qual quantidade, com qual dispositivo, se agulha, se com cânula. Isso tudo tem que ser planejado antes de estar com a agulha ou com a cânula já dentro da face. Então, planejamento antes de começar a injeção é fundamental para uma boa execução e uma boa entrega, né? Tem idade mínima para começar a realizar procedimentos injetáveis na face? Idade mínima para lidando com a necessidade, né? Não é a idade. Não é a idade. É a questão do problema. Mas nós temos que entender que, uma vez que o crânio parou de crescer, e isso é relacionado ao hormônio, a cabeça do homem é maior por causa da testosterona. Então, a relação testosterona-estrogênio que vai definir o tamanho da cabeça. Então, a mulher para de crescer a cabeça por volta de 15 anos de idade e o homem ainda cresce a cabeça até uns 25, 27 anos por questão de testosterona da relação dos hormônios. Então, uma vez que parou de crescer osso, você pode tratar a face. E nós temos que entender isso. Não é por idade, né? Não é... Homem, que idade? Homem, o crânio para de crescer nos homens por volta de 25, 27 anos. Então, vamos supor, o paciente masculino de 30 anos de idade, quer dizer, jovem, não tem flacidez, as questões do envelhecimento só estão começando para ele, mas ele nasceu sem queixo. Para esse paciente, você não vai esperar ele envelhecer para ele ter papo precoce. Não, esse paciente, aos 27, 28, tem indicação de preenchimento de mento. Colocar um queixo ali. Porque nós temos que entender isso. Problemas estruturais vão ter consequências. Quem nasce com menos osso na região malar vai ter olheira precoce. Quem nasce sem queixo vai ter papo precoce. Então, a gente consegue antever alguns problemas quando a gente sabe, tudo baseado em ciência, as questões de como a gente envelhece e como a gente pode postergar isso da maneira mais devida, né? Ô, gente, daria para a gente conversar a noite toda, mas o nosso tempo está encerrando. Não vai dar para falar de bioestimulador, né? A gente vai deixar para um outro dia. Mas o importante, acho que o recado que eu e que o doutor Gustavo queremos deixar para vocês é que sim, é possível a gente minimizar rugas, flacidez, é possível melhorar marcas, é possível melhorar muito o contorno facial, mas isso tudo é importante você sentar com o seu médico, passar por uma avaliação, seu médico fazer um planejamento e você entender quais os pontos que serão trabalhados e por quê. As oficinas Ideal Saúde têm essa função. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, tenham aproveitado, indiquem para amigos. E o Dr. Luiz Gustavo
meu agradecimento muito especial. É um querido, um médico muito competente, né? Ele já me furou também várias vezes. E eu queria que ele fizesse as considerações finais. Ah, furou meu marido também. Meu marido está aqui na oficina e falou também. É verdade. Regina, quero agradecer a oportunidade. Foi muito gostoso o bate-papo. Como você falou, a gente poderia falar horas aqui. Então, não vai faltar oportunidade para isso. E o recado final é esse. Gente, é um mundo fantástico, é uma ferramenta fantástica, tanto toxina botulínica quanto ácido hialurônico, mas sempre em mãos habilitadas, treinadas e que estudam e sabem o que estão fazendo. Então, a mensagem final é: busquem um bom médico para tratarem dos seus rostos, tá bom? E muito obrigado, Regina, mais uma vez. A live vai ficar gravada, tá bom, gente? O contato do doutor também. Depois da live, escreve lá pra gente, doutor Gu. E a semana que vem, na quarta-feira, a gente vai estar aqui com uma dermatologista maravilhosa, doutora Alessandra Romiti. Ela é assessora da Sociedade Brasileira de Dermatologia na Cosmiatria. E a gente vai falar de rejuvenescimento de pescoço, colo e mão. Essas regiões entregam também, hein, gente? Um beijo grande, muito coraçãozinho para vocês, porque nessa vida o que vale é o amor. Então, coraçãozinho. É isso aí. Então, doutor Luiz Gustavo, até a próxima. Beijo. Tchau. Beijão.